Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Guilherme Pichanelli, da Vira Comunicação. A gente já bateu um papo sobre assessoria de imprensa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da história da Vira Comunicação. Tá. E também te aproveitando o que faz uma assessoria de imprensa. Legal. Bom, prazer falar com vocês. A gente conversa faz um tempo. Muito legal estar gravando com você. A gente abriu a Vira em 2010. Eu abri ela em São Paulo. Hoje nós temos 3 unidades. Em 2016 a gente abriu aqui em Campinas, que é a unidade que você está, e em 2017 no Rio de Janeiro. A gente tem feito uma assessoria, na minha visão, bem diferente do que o mercado traz. A gente começou como uma assessoria de celebridade, de pessoas de TV. Eram 3 clientes em 2010, o Paulo Zulu, a Marimun e a Joyce Ribeiro. E o Zulu está com a gente até hoje, a Marimun recentemente estava com a gente, sempre que ela tem algum job, algum trabalho, alguma coisa para divulgar, ela vem com a gente. E a Joyce é uma parceira querida de muitos anos, mas a gente abriu com esses 3. Eu comecei nesse mercado em 2004, quando eu comecei a trabalhar com um empresário bastante conhecido de São Paulo, que foi meu pai profissional, que chama Caico de Queiroz, que sempre atendeu gente bem importante do segmento, tá? Firme e forte, e bem maior ainda do que ele era na época que a gente trabalhava junto. E foi muito engraçado porque quando eu comecei nesse mercado, o meu irmão, ele era, eu e ele, os dois formados em jornalismo, e ele trabalhava na coluna da Mônica Berga, na Folha de São Paulo. E aí o Caico, que era meu chefe na época, ele ligava passando notas, falando coisas de assessoria, mas ele não era um assessor, ele era um empresário. E aí ele ligou pro meu irmão, eles tinham um contato, e falou: tô precisando de um assessor de imprensa, você tem alguém para indicar? E aí fui chamado para essa entrevista de emprego, e eu lembro que eu estava lendo um livro da Clarice Lispector, que ela não escreveu, era um livro de entrevistas que ela fez com várias pessoas legais. E aí, a hora que eu cheguei no escritório, ele falou: pô, o que você está lendo? Aí eu falei: é um livro que a Clarice entrevista, ele não conhecia, e ele achou curioso, acabou que eu peguei esse emprego, e desde então nunca mais saí de assessoria de imprensa, nunca mais saí. Eu estava caminhando entre teoria da comunicação e assessoria de imprensa, fiz as duas coisas paralelas até o fim da faculdade, e aí eu entrei no mercado de cabeça e não consegui mais voltar para a academia, que era uma das ideias que eu tinha, e que inclusive me ajudou muito a fazer assessoria de imprensa, porque tanto a tese da minha iniciação científica quanto a do TCC, elas falam muito de comunicação e das formas que a gente pode se comunicar e como cada forma de comunicação tem um efeito diferente em quem está recebendo. E isso é uma coisa fundamental. Geralmente a gente pega algum produto, alguma pessoa, alguma marca, e você tem que saber com quem e a forma que você está divulgando aquilo. O jeito que você vai divulgar numa rádio não é igual ao jeito que você vai divulgar numa TV. A TV precisa de imagem. Se você não tem imagem, vai ser muito difícil você conseguir fechar uma pauta de TV. Se você não tem muito argumento, você dificilmente vai conseguir uma matéria profunda num jornal, porque eles precisam de argumento, precisam de dado, precisam de história, de case. Então, cada forma, isso é muito clássico na teoria da comunicação, que fala que o meio é a mensagem, né? Então, o jeito onde você está divulgando é o tipo de mensagem que você tem que passar. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito com os clientes. Quando você vai falar numa rádio, você tem que falar de um jeito. Quando você vai falar numa TV, de outro jeito. Então, com o tempo, eu vi que a teoria da comunicação e as teses que eu estava estudando tinha muito a ver com assessoria de imprensa. Então, começamos a trabalhar em São Paulo, o que é muito desafiador e muito prazeroso ao mesmo tempo, porque São Paulo, ao mesmo tempo que ela te abre, é uma cidade que te abre para oportunidades, ela te cobra de um jeito que acho que poucos lugares no mundo vão te cobrar. E principalmente quando você trabalha com serviço, né? Serviço é uma coisa que você sempre faz para os outros, você nunca olha para você mesmo, você está sempre fazendo alguma coisa para outra pessoa. Então, para você entrar nesse mercado, se dar bem, conseguir se desenvolver e principalmente ser feliz nesse mercado, você tem que ter uma alma servil. Você não pode ser o cara que está fazendo para o outro, mas querendo fazer para você. Você tem que gostar disso. E a assessoria de imprensa tem muito disso, comunicação tem muito disso.
E aí a gente começou a fazer assessoria para essas pessoas, foi crescendo, as pessoas foram conhecendo a gente. Acho que como toda empresa de serviços, a gente vive em dedicação até hoje. Claro que hoje é muito diferente de quando a gente começou, mas a indicação ainda é a coisa mais forte que existe. Em 2012, uma parceira nossa, que trabalhava numa grande agência de modelos, ela quis que a gente cuidasse de um maquiador. E eu já tinha feito um maquiador no Caico, o Duda Molinos, que recentemente faleceu, que talvez é o maior maquiador da história do Brasil. Eu acho isso, não sei o que a maioria das pessoas acha. O Duda é um cara incrível, o Duda é o papa da maquiagem no Brasil. E aí a gente começou a cuidar de um outro maquiador e deu muito certo. E aí por causa dele, a gente começou a receber empresas. E aí sempre tinha alguém indicando uma empresa. E aí o que a gente fez? E a gente segue fazendo isso. A gente levou a filosofia que a gente tinha com as celebridades para o mercado empresarial. E onde está a diferença disso? Porque a pessoa física, a celebridade, você tem que estar perto, você tem que saber tudo sobre ela, você tem que saber o que pode ou o que não pode. Você realmente está fazendo um trabalho que não é para você. O que os nossos clientes fazem? Eles pegam a vida deles, a carreira deles e falam pra gente: você divulga isso pra mim? Cuida disso pra mim? Confia. E é muito sério fazer isso, né? E a gente pegou essa seriedade e esse cuidado e levamos para as empresas. Então hoje a gente trabalha com aproximadamente 110 clientes nas 3 unidades, mas sempre de um jeito artesanal, desde que começou. Então, quando a gente tinha um assessor de imprensa, ele tinha de 3 a 4 clientes, automaticamente a gente já chamava alguém novo para trabalhar. Então a pessoa entrava, começava a entender o que a gente fazia, como a gente fazia, por que a gente fazia, e aí entravam novos clientes que ela já ia cuidando. A hora que dava mais 3 ou 4 clientes, a gente chamava outra pessoa. E assim vai indo até hoje. Então, o jeito artesanal de se fazer, você não pode perder. Que é o grande desafio do crescimento, né? Como que você cresce sem perder qualidade. Você vai ter várias fórmulas para isso. Eu acredito na fórmula artesanal. É a forma que a gente consegue levar uma coisa diferente. Porque como que eu vou divulgar um cliente sem conhecer ele? E não tem como. Eu, como Guilherme, não consigo ter detalhes de 110 clientes na minha cabeça. De falar a fundação, falar as novelas que fez, todos os filmes que fez. O assessor sabe. O assessor sabe porque ele cuida de poucos clientes. Então, ele sabe tudo e mais um pouco. E isso é muito curioso na vida. Tem coisa que os assessores falam que muitas vezes o cliente não lembra. São detalhes pequenos da história. Estuda a história da pessoa. Estuda e aí você consegue recordar muita coisa. Porque eu tenho certeza que na sua vida, na vida de quem está ouvindo a gente, já aconteceu coisa muito legal, coisa muito interessante, que em algum momento se perdeu. E a pessoa não lembra disso. Sim. E o bom de assessoria de imprensa, e por isso que é tão prazeroso o que a gente faz, isso fica eternizado. Sempre vão saber daquilo. Então, por exemplo, tem uma... Aí a gente vai viajar um pouquinho, tem uma frase de filosofia que eu falo nas prospecções, quando chega algum cliente procurando a gente, uma frase da filosofia, do existencialismo, que eu trago para a comunicação, que é: se uma árvore cai numa floresta deserta e nunca ninguém sabe que essa árvore caiu, ela caiu ou ela não caiu? Obviamente ela caiu, é um fato, não tem como você brigar com isso. Mas se ninguém fica sabendo daquilo, tanto faz se ela caiu ou não. Porque é como se ela não existisse para essas pessoas, ela realmente não existe. E a mesma coisa com nossos clientes. Se ele faz uma coisa muito legal e fica só para ele aquilo, isso é muito pouco aproveitado. E a gente vive numa época, num mundo que precisa de coisa boa sendo falada, de coisa boa sendo divulgada. E é aí que a gente consegue fazer coisas incríveis. Um exemplo, a gente fechou uma pauta recentemente na BBC. O que a gente conseguiu fazer? Eu tenho um cliente que é um cliente muito especial, um cliente que a gente ficou amigo, chama Bruno Sindona. Ele é uma incorporadora, ele constrói prédios dentro do Minha Casa Minha Vida, prédios muito bons e muito baratos. E teve um caso muito curioso que um pedreiro conseguiu comprar o prédio o apartamento que ele mesmo fez. Isso é muito raro no mercado, né? O Marx falava isso, né, do trabalho alienado, que o grande trauma do trabalhador é que ele não consegue comprar o que ele produz. Isso causa uma violência social, enfim, aí tem várias coisas que a gente pode conversar sobre isso. E eu achei muito curioso o fato de um pedreiro conseguir comprar o apartamento que ele mesmo fez. Pode ir para o mercado, isso não existe. E deve ser muito louco, né? O cara construir um negócio e que ele sabe que não vai conseguir ter aquilo.
E a gente viu nisso um fato. É aí que entra o filhinho de jornalista e fala, opa, aí tem alguma coisa que pouca gente tem. E a gente fez um café de relacionamento com a BBC, esse cliente contou essa história para jornalista e vai ser publicado na BBC. A BBC é uma das maiores mídias que tem no Brasil. Porque além dela ser inglesa e super respeitada, ela é uma agência de notícias. Então sai na BBC, sai em vários sites do Brasil. E aí acaba acontecendo uma coisa que as pessoas tentam de 1000 formas chegar e fazer de uma forma que não é orgânica e quase nunca dá certo, que é viralizar. As pessoas querem às vezes criar uma coisa artificial para viralizar. Por isso que a gente fala tanto do orgânico, e aí a palavra orgânica está se tornando uma palavra do momento em vários sentidos. Você viralizar de um modo orgânico, com uma história real, uma história que você está ajudando, obviamente que meu cliente vai crescer com isso também. Então você ter o fim de pegar essa história e transformar essa história numa coisa conhecida é muito legal. O prazer dele, de um cara que faz a obra conseguir comprar, vai existir da mesma forma. Só que essa história ser divulgada vai fazer 1000 pessoas acreditarem mais no que a gente vive aqui. E eu já acho que vai viralizar. Vai viralizar com certeza, porque a hora de sair na BBC, aí vai época negócios puxar, a Folha vai puxar. Muita gente puxa por ser uma agência de notícias. Então ela vai sair de 10 a 30 lugares e sempre com muita gente. Pelo menos muita empresa que a gente entra, das maiores que a gente cuida, a assessoria de imprensa serve para gerenciar a crise. E obviamente é uma coisa importante, mas é uma besteira, tem tanta coisa legal. É uma das vertentes da assessoria. É um dos produtos de assessoria de imprensa, talvez mais delicado, que é gerenciamento de crise, que é quando dá um problema e você tem que saber explicar aquele problema de alguma forma. E o nosso método de gerenciamento de crise é muito honesto, muito transparente. A gente vive na época do compliance, tem que ser tudo muito transparente. E aí que você vê carreiras desmoronando porque a pessoa não é transparente. Teve recentemente o caso de uma blogueira gringa, que ela era vegana, uma amiga dela postou e ela estava comendo um peixe. Obviamente que o público dela não gosta disso, ninguém gosta de se sentir enganado. Então quando isso acontece, a carreira da pessoa não volta mais, não tem como voltar ao que era. Porque a decepção é tão grande, o seu discurso é tão frágil, que numa foto do seu dia a dia você é pega. Então não pode acontecer isso. Então tudo tem que estar muito ajustado. Não adianta você criar uma coisa que não existe, você maquiar um dado, porque a hora que vão ver se é sólido ou não, desmorona. E hoje com a rede social as pessoas, elas são júris, né? Sim. E dificultou o trabalho de assessoria de imprensa com a rede social? O que dificulta, o que facilita na sua visão? Ele democratizou a informação, isso é muito importante. Eu acho que a informação segue sendo um poder gigantesco e ela não está mais só na mão da mídia, ela não está mais só com o jornal, ela não está mais só com a revista, com o site, ela está na sua mão, ela está na minha mão, ela está na mão de quem está vendo a gente. Então se você está vendo uma coisa errada e você filmar aquilo e publicar nas suas redes sociais, muita gente vai ficar sabendo disso. Então é bom que você democratiza. Ao mesmo tempo, não existe regra para isso. E por não existir regra, as coisas ficam muito nebulosas. A gente tem o fenômeno do fake news. Fake news nada mais é do que uma mentira que as pessoas estão contando muitas vezes e vira uma verdade. E é muito fácil você enganar o público, infelizmente. Por isso que a mídia tem um poder que... eu acho que dificilmente as redes sociais vão ter o poder que a mídia tem. Em que sentido? Se você segue uma blogueira de gastronomia, se você vai no restaurante que ela indicou e você gostar, tá tudo ótimo. Mas eu tenho certeza que se tiver uma campanha grande atrás disso, ela vai te falar que é gostoso e você não vai achar tão bom. Porque tem uma campanha por trás, tem uma publicidade por trás. E aí a gente vai entrar sempre na eterna briga de publicidade, assessoria, jornalismo. Agora, se você pegar uma crítica de um restaurante, que o Josimar Mello, o Lorenzato da Veja, se eles estão falando que é gostoso, que é bom e que vale a pena, dificilmente não vai valer a pena. Porque os caras só fazem isso da vida, é o que eles fazem. Eles estudam gastronomia, conhecem milhares de restaurantes para virar em uma coluna de uma página e te falar assim, vai nisso que isso é bom, ou não vai nisso que isso é ruim. Obviamente que a gente tem as opiniões, né? Você tem um crítico que pode falar que um filme é péssimo e você gostar do filme, aí é questão de opinião. Mas a mídia sempre vai trabalhar com a verdade. Você pode discordar da linha editorial de um jornal, ou discordar da linha editorial de uma revista, mas o que ela vai estar te falando não é uma mentira. E aí cria-se mentira e a galera geralmente não faz o que o jornalista faz por obrigação, que é checar o dado.
meu, esse dado é verdadeiro, esse dado é correto, de onde veio, quem está falando? Então, a rede social chega para democratizar, eu não estou aqui para demonizar a rede social, eu adoro a rede social, eu acho ela uma das ferramentas mais importantes que surgiram nos últimos anos, mas é necessário saber com quem você está falando, para você não entrar na história da Betina, para você saber que aquilo é uma mentira. E quem diz que isso é uma mentira? A mídia diz que é uma mentira. As pessoas, quando chegam e falam, abre o olho que não é bem assim. Eu lembro, quando saiu da história da Betina, teve uma coluna da Folha que o cara pegou os melhores investimentos do Brasil para você fazer. Um LCI, que você não paga imposto de renda, um CDB, que você paga imposto de renda, a Bovespa. Nada chegava perto do que ela fez. Então, por lá, você vê e fala assim, se eu investir tanto, o que eu posso receber com isso? O jornal vai te falar, a CBN vai te falar, é um dado verdadeiro, a Folha vai te falar. Agora, empíricos, ela não vai falar assim, invista R$1.000 aqui, daqui um ano você vai ter R$1.100. Eles vão te falar que vocês vão ter R$15.000. Então, é muito fácil enganar o público cai. Então, por isso que é importante ter alguém por trás, não vou dizer fiscalizando, mas alguém dizendo a verdade mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho muito importante a forma que a rede social empoderou as pessoas. Então você pega uma pessoa que não era representada pela mídia, um exemplo, um influencer de periferia. Muitas vezes a mídia não está de olho nesse cara, porque não é esse cara que compra o produto dela. E aí tem as questões de mercado que vai fazer a mídia não conversar com ele. Então é super importante você ter um cara de cultura, da periferia, falando de rap, falando do que está acontecendo culturalmente, levantando o que está ruim no bairro, e esse cara virar um influencer. A palavra influencer, se você pegar o sentido dela etimológico, é uma pessoa que vai fazer a sua vida mudar pelo que ela faz. E isso muitas vezes não está acontecendo da forma verdadeira. Por isso que a gente é muito grato de trabalhar com as pessoas que a gente trabalha. A gente trabalha com uma youtuber que chama Jujut, que eu acho uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. O trabalho que ela está fazendo hoje no YouTube dela, é levantar ela está falando recentemente sobre casos de abuso sexual infantil. E ela foi para Manaus, ela ficou um mês em Manaus entendendo a seriedade que é isso. O que ela está trazendo, ninguém nunca trouxe, da forma que ela está trazendo. Isso para mim é uma influência. Assim como você pega uma grande influencer de beleza, que realmente conhece os produtos, que realmente está dando uma dica, que vai chegar para a publicidade e falar assim, você tem essa base que custa R$150 e é excelente, mas você tem essa que custa R$15 e é boa para você também. Isso eu acho que é uma forma legal de você democratizar. É o conteúdo, é o que ela está trazendo e para qual público ela está trazendo. E isso é legal. Você não precisa mais ler a Vogue para saber qual que vai ser a peça que mais vai ser usada. Ela está com o seu influência, ele está usando aquilo, e você curte aquela pessoa e ela vai te trazer toques legais de moda, se você curtir moda. Se você curtir de restaurante, você vai pegar outros caras que vão ter sua pegada. Então é muito legal a forma que democratizou. Ela de fato empoderou o mercado, isso é muito importante, porque o poder não está na mão de uma pessoa só, isso é fundamental numa democracia, em todos os sentidos, seja ela de moda, seja ela de gastronomia, seja ela de negócios, mas tem que tomar cuidado de onde vem essa informação. E tem que ter muita seriedade nisso. A gente, como eu contei, a gente veio do mercado de celebridades, mercado de artista. Que antes era mal visto, né? Era mal visto no sentido assim de, é fútil, as notícias, eu lembro que as notícias nos sites eram assim, fulano de tal foi visto na praia. Sim, acho que mudou muito também, até a questão da assessoria, né, na minha opinião. Hoje, com a rede social, tudo que aconteceu nos últimos anos em relação à mídia, mudou também a forma de trabalhar com as celebridades? Com certeza. Você conseguiu humanizar, de uma certa forma, a celebridade, porque isso foi uma das coisas que eu estudei bastante na iniciação científica. A tela, ela te trouxe uma impossibilidade de estar lá, que quem estava lá era muito diferente de você. Muito distante. Muito distante. E aí a rede social também trouxe uma forma mais democrática de você ver as coisas, porque antes, a geração do meu pai, a minha geração, a gente esperava determinado horário para assistir determinada coisa. Se eu quisesse saber as notícias do dia, eu tinha que esperar o Jornal Nacional para ver o que aconteceu no dia. Hoje eu não preciso. Para ver a novela, você tinha que esperar naquele horário. Ver a novela, que a Netflix vem e fala assim, tá tudo errado, você vê a hora que você quer, do lugar que você tiver. Se tiver uma conexão de internet, você pode me ver 3 da manhã, eu vou estar lá te esperando. E não é o contrário.
Não é, assista 9 da noite, senão você vai perder isso pro resto da sua vida. Eu lembro, e depois foi muito legal porque eu cuidei de várias pessoas da MTV. Eu sou de Araraquara, que é interior de São Paulo. A gente tinha que entrar nos sites da MTV. Primeiro tinha que ter TV a cabo, o que não era fácil. Nossa, era caro, né? Eu tive TV a cabo depois de muito tempo, que era caro a TV a cabo. E aí você entrava no site da MTV, eu tinha que ver que horas ia passar o clipe da Legião Urbana, pra falar assim, vai passar 3h52. 3h52 eu tava na TV pra assistir aquilo. Então, olha como as coisas mudaram em 10 anos. Hoje eu vejo a hora que eu quero, onde eu tô, eu posso salvar, eu posso compartilhar, eu posso gostar de uma coisa e mandar pra um monte de gente. Então, isso a rede social foi fundamental. Isso a Netflix foi fundamental. Porque a gente vive numa época que a gente tem muita informação. Por isso que é importante você se comunicar da forma correta. Porque se você falar coisas interessantes, as pessoas não vão esquecer o que você está falando. E a gente, obviamente, trabalha isso com os nossos clientes. Então, tem muito tempero nessa receita que vai ser colocado ainda. Tá vindo uma empresa para o Brasil que também vai ser a disrupção da TV a cabo. Você não vai precisar ter 40 canais e você assiste 3 canais. Você vai comprar os 3 canais e pagar muito mais barato por isso. Tem que ser. Isso já existe faz um tempo nos Estados Unidos já. Eu tenho um canal que eu não sei nem o que passa lá. Não passa repetido. 90% do tempo é repetido, né? Então você acaba pagando por uma coisa que você não precisa daquilo.